Volta ao programa Ver Mais, o papo agora é sobre pets. Se um casal tem um cão, um gato, que é da estimação dos dois, ocorrendo a separação, com quem fica o animal? O bichinho deverá ser objeto de partilha, como se fosse uma bicicleta, um carro? Há previsão de ajuda de custos? Todas essas perguntas serão respondidas agora. Recebo no estúdio a advogada Jamila Petterli. Boa tarde, seja bem-vinda a Ver Mais. Boa tarde, obrigada. É um assunto que tem recorrido mais a vocês, advogados? Sim, é um assunto, na verdade, atual, mas que já vem sendo pensado há um bom tempo. Tem alguns projetos de lei relacionados a isso e, por isso, então, já é pensado ao longo dos anos. Sim. Mas, atualmente, ele está sendo mais procurado, porque os pets, na verdade, todos os animais de estimação, não só relacionado a cão ou gato, mas todos, sim. Eles têm um valor muito afetivo para os donos. Com então, certeza. Isso. Agora, o que é a tutela animal, então? Vamos entender esse princípio aí. A tutela animal é um conceito jurídico que foi criado para saber como que vai ocorrer o tratamento dos animais de estimação em casos em que há a separação conjugal, divórcio, dissolução de união estável, independente do tipo de relacionamento conjugal. Basicamente, essa é a tutela animal. É como vai ser tratado, com quem vai ficar, quem vai ajudar com custos. E quem que define isso? Geralmente acontece, no geral, em acordos entre os próprios os tutores, digamos assim? Normalmente, sim. Normalmente, os tutores acabam entrando em acordo. Mas, em alguns casos, acontece de ter que recorrer ao Poder Judiciário. É aí que vem a questão, né? Como é que é essa questão da tutela em si, quando há caso de litígio, por exemplo? Em caso de litígio, antigamente, os animais eles eram tratados como os bens. Tá. Através do Código Civil, tratado como bens, como um carro, como um imóvel. E aí, com o passar dos anos, isso foi modificando, porque os animais têm sentimentos, eles são seres sencientes. Então, acabou modificando tudo isso com o passar dos anos. E aí, o judiciário acaba tendo que adaptar. E o que aconteceu? Eles também se utilizam da equiparação do Código Civil, mas relacionado à guarda, visitas e alimentos dos filhos, e não como bens, como eram tratados antigamente. Então não é bem, a gente respondeu a próxima pergunta também. Como é que é realizada a tutela do animal? Então, nesse caso assim, quando você falou equiparação com a questão do direito civil, como é que é daí essa análise? Quer dizer, porque às vezes quando tem filhos ali, eles perguntam para o filho, investigam, enfim, como é que é feito com o animal? Eles vão... Eu queria entender, até por curiosidade, né? Na verdade, como é que acontece? A guarda, o juiz vai definir conforme a disponibilidade de cada um dos ex-cônjuges, no caso. Qual que tem mais disponibilidade de tempo para cuidar do animal, qual que tem melhores recursos, Tudo bem parecido, assim. Muito parecido. Só não vão perguntar pro animal. Isso. Vai para qual lado? Isso não tem como acontecer. Então, geralmente, apesar de estar ligado, sim, ao sentimento do animal, a quem ele é mais apegado, geralmente é analisado a parte dos humanos. Como é que fica a disponibilidade dos humanos, sem, claro, deixar de lado o bem-estar do animal também, né? Não vai acontecer num caso em que ele tem 2 tutores, mas um tutor nem liga para ele, isso não vai fazer diferença. Até porque nem vai chegar no judiciário, né? Eles vão se acordar e o tutor que mais gosta é que vai ficar com ele, né? Claro. E em relação à ajuda de custos para manter os pets, como é que fica? A ajuda de custo se equipara à pensão alimentícia, porque um pet demanda muito custo, né? Por exemplo, então, houve uma separação, vai ficar com um dos lados e o outro tem que ajudar. Exatamente, o outro tem que ajudar. Como na pensão alimentícia, 50% é a mãe, 50% é o pai, assim também está tentando se fazer. É uma equiparação, né? Até porque, como eu já falei, tem projetos de lei tramitando para isso. Isso já vale, então, que você falou, tudo valendo. Esse caso do auxílio ali, das pessoas terem que pagar, enfim,
isso já é lei, tem que acontecer. Não, ainda não tem lei. Depende de cada entendimento. Seu entendimento, então. Isso, entendi. De cada entendimento, de cada juiz, de cada tribunal, mas está se encaminhando para que exatamente seja assim que seja tratado. Claro, com as suas especificações, porque os animais não têm as mesmas necessidades que um ser humano, claro. Mas é uma equiparação muito parecida, assim, em relação... A forma de conduzir a situação, né? A guarda e as visitas também são realizadas de forma parecida à guarda dos filhos? Também, existe a guarda compartilhada, existe a guarda unilateral. Algumas decisões a gente vê a guarda alternada também, que fica um pouco na casa... 15 dias num, 15 dias no outro. Exatamente, assim. Acontece assim também. Nossa, que interessante. E as visitas também. Pode pegar o pet para passear... E ficar algum período, né? Tem ocorrido aqui, ocorrido aqui na nossa região de Criciúma? Na região de Criciúma, pouco, mas num geral em Santa Catarina tem sim, tem várias decisões do tribunal, inclusive, que chega até na segunda instância em relação a isso. Com relação então, à regulamentação legal, você falou ali da legislação, né? Por enquanto são os entendimentos. Existe já alguma coisa tramitando, não sei se você sabe também, né? Algo que a gente já possa ter algo do tipo, vai sair uma legislação sobre isso? Ou a questão da legislação sobre os cuidados dos pets também. Como é que é buscado isso? Sim, existe alguns projetos de lei tramitando, não são só um. Os dois mais especiais, um que tramita desde 2011 e o outro em 2015, que busca exatamente regulamentar isso. Como vai ser a tutela em caso de separações e em caso de divórcio? Não existe uma lei ainda que trata exatamente disso, mas estamos nos encaminhando para isso e esperamos que isso aconteça o mais rápido possível. No geral, assim, quando tem mais que um, a gente sempre falou agora aparecendo um, assim, um dividiu, né? Mas mais que um, é tudo igual, dá para ficar um, outro? Como é que tem sido o entendimento também com relação a isso? Sim, como os dois animais provavelmente têm muito vínculo, assim como os irmãos, às vezes não se separa, a depender de cada caso, como acontece na guarda em relação aos filhos mesmo. Geralmente não se separa os irmãos, mas em caso, por exemplo, no caso dos filhos, eles podem escolher, eu quero ficar com o pai ou eu quero ficar com a mãe. No caso dos pets, ele não pode escolher, mas eu acho que um bom tutor sabe com quem o pet mais se identifica, com quem ele mais tem apego, é mais sentimental. Então, até pode acontecer, mas normalmente é para manter os dois juntos, porque acaba gerando um vínculo, né? Eles ficam como irmãos. Que interessante a gente saber sobre isso, né, pessoal? E você de casa, né, o pessoal, nossa audiência que adora os pets, né, o pessoal gosta muito, já sabe, então, sobre estes entendimentos, sobre a fala agora da advogada, a doutora Jamila Petterli. Muito obrigada pela sua participação, foram ótimos os seus esclarecimentos. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. Beijo no seu coração, beijão. Tá? Feliz Natal pra ti, feliz Ano Novo também. E assim a gente vai encerrando mais um Ver Mais, gente, passou rápido. Beijão no coração agora é pra você, tá? Até amanhã.